Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou mais um dia aqui para fazer o devocional de hoje. Quero colocar esse dia na presença do Senhor, apresentar as nossas vidas, pedir ao Senhor que possa vir me capacitar neste momento para trazer a mensagem ao seu coração, que essa mensagem seja de grande valia para ti, que você possa fazer aquilo que Deus tem chamado você fazer, aquilo que Deus espera de você, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, que nós viemos fazer para a glória do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco diante da tua presença, Deus, esse momento desse devocional, te pedindo que o Senhor possa vir, Senhor Deus, trazer entendimento, nivelar, levar a cada vida aos propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor. Cumpre o teu querer, Pai, que tudo aquilo que não provém de ti seja banido e por terra, que a tua palavra venha prosperar sobre os corações e que os corações possam vir, Senhor, estar aberto para receber, Pai, essa palavra de exortação, de direção, em nome de Jesus, amém. Eu queria deixar uma palavra que está lá no livro de Ezequiel e depois nós vamos lá para Mateus também. Está escrito assim, Ezequiel capítulo 34, versículo 3 ao 4, diz assim. Comeis a gordura e vos vestir da lã, degolhai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornou a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Mas dominais com rigor e dureza. Eu quero estender até o 5, que diz assim, assim espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Aqui, eu quero ler aqui também, que está lá no livro de Mateus, que está escrito assim. Mateus, capítulo 7, versículo 15, que diz assim. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque pelos seus frutos conhecereis, porventura colhe-se as uvas de espinheiro e figo dos brolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dar bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vamos para o versos 15 de novo, que diz, cautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas no interiormente é lobos devoradores. Eu escolhi essa palavra, não foi bem eu que escolhi, não. Na verdade, no começo dessa semana, que ainda não terminou, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava para sair com as minhas irmãs, mas depois de querer sair, eu entrei numa igreja que por fora parecia muito fervorosa, uma igreja fogo pentecostal, parecia ser essa igreja. Mas porém, quando eu entrava nela, estava cheia de coisas que era tipo de espiritismo. Era uma igreja que estava doente, era uma igreja que as pessoas, as crianças que estavam ali, estavam todas cativas, enfermas, feridas. E eu tentava sair dali de toda quanto é maneira com a minha filha. O meu marido procurava salvar minha filha também nesse momento. E o que eu aprendo ali? Nesse momento, eu acredito que muitas vezes as pessoas que faz muitas vezes que a gente olha a aparência, a gente não conhece o que está no coração da pessoa. Existem muitas pessoas que se diz ser igreja, mas que não são igreja. Que nem a palavra de Deus diz, cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas,
mas no seu interior são lobos devoradores. É isso que eu aprendo com esse sonho que eu tive. Depois que eu tive esse sonho, eu senti muita retaliação no decorrer da semana. E aí eu vi que este sonho está ligado a orações contrárias. Contrária de quê? Porque muitas vezes, como está escrito aqui em Isaías, a qual nós lemos, vamos ver se eu procuro achar aqui de novo. Isaías, capítulo 36. É o 36 ou 34? O 34, né? Aqui fala, comeis da gordura e vos vesti da lã, degolais a cevada, mas não apacentais as minhas ovelhas. Porque muitas vezes esses falsos profetas, como a palavra de Deus está dizendo aqui, cautelavam dos falsos profetas. O que eles procuram? Eles procuram a lã das ovelhas, procuram interesses capitais. Se você não tem o que oferecer financeiramente para alguns desses, você não serve. E sem falar que as pessoas esperam de você algo de valor financeiro, aquisitivo. E se você não dá, essas pessoas lançam palavras de maldição sobre a sua vida. Procura muitas vezes praguejar, maldizer, lançar oração contrária, porque não vê você como benefício lucrativo. Então, por isso a palavra do Senhor está dizendo, cautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestir de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Porque, muitas vezes, muitos profetas ainda guardam como é que fala? O evangelho puro no seu coração, a qual está escrito, de graça vos dará, de graça recebeste, de graça vos dará, vos darás. Então, assim, Jesus disse que assim como a gente recebeu o dom de Deus que há em nós, nós devemos repartir e sermos liberais com as outras pessoas. E alguns profetas, por não ver as pessoas hoje valorizando talvez seu ministério, ou talvez depois de entregar uma profecia ou de pagar preço por uma certa vida, essa pessoa não ser recíproco, oferecendo algum bem, um donativo financeiro, essa pessoa fica no coração maligno e começa a lançar palavras de maldição contra outra pessoa, porque usa o seu dom para bens lucrativos e deixa de fazer o que é necessário, que é o quê? Apacentar as ovelhas. Quantas pessoas estão feridas no mundo? São poucos que vão buscar, são poucos pastores que ligam para uma ovelha que tá perdida, que liga para a ovelha que está se sentindo enfraquecida, ferida. Não busca mais, como está escrito aqui. Vamos ler o Isaías 34, até o verso 5, que diz assim, verso 6, vamos lá. Veio-me a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as minhas ovelhas? Comei da gordura e vou vestir da lã, degolai a cervado, mas não apacentaram as minhas ovelhas. Está dizendo aqui que eles se beneficiaram de todo o poder lucrativo que uma ovelha pode oferecer, mas, porém, não cuidaram das ovelhas, porém, não apacentaram as minhas ovelhas. Comeis a gordura e vos vestir da lã, degolais a cevada, mas não apacentaram as minhas ovelhas. Aqui está falando que comeu de tudo que a ovelha tinha para oferecer, mas enquanto a ovelha estava doente, ferida, quem foi buscar? Quem foi que ligou, que fez uma ligação para uma pessoa que está ferida? Eu não sei, tem tantas pessoas que estão feridas hoje, que estão longe da casa do Senhor, e quem são os pastores que hoje em dia estão ligando para buscar aquela que se desviou do caminho do Senhor? Simplesmente, muitas vezes, eles olham e cuidam daquela que tem poder aquisitivo para oferecer. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos. A ovelha que ainda o pastor consegue ter algum investimento financeiro, essa serve para pastorear. Mas aquela cuja
ainda não é tratado no financeiro, não oferece bens lucrativos, esses pastores não querem cuidar. É o que aqui a Bíblia aqui está dizendo, está orientando. Então, aqueles que têm o poder lucrativo, esses pastores se servem dessas ovelhas, a qual está escrito aqui: comeis da gordura, vestis da lã, degolai a cevada, mas não apacentar as minhas ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaram, mas dominaram sobre ela com rigor, com dureza. Assim espalharam por não haver pastor, e ficaram por pasto de toda besta fera do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os alteiros. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem quem as procura, nem quem as busque. Aí tá escrito aqui, ó, verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, vive eu, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto todas as feras do campo, por falta de pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacenta a si mesmo, e não apacenta as minhas ovelhas. Aqui, como eu disse, né? Elis. Oi. Paz do Senhor, Eli Vitória. Tudo bem? Então, a gente não tem que fazer a obra por ganância e nem por necessidade. Deus chamou a cada um a servir segundo o dom que Deus confiou nas mãos. Tem quantas as pessoas, muitas são as pessoas, muitas vezes, que já me procuraram para orar por uma enfermidade, que eu fui usada para trazer cura física, libertação, e eu nunca pedi nada de ninguém. Eu nunca pedi um chiclete, nunca pedi uma balinha, nunca pedi um donativo para que as pessoas me abençoassem em troca do meu dom. Então a gente tem que fazer dessa forma: de graça recebestes, de graça vos darão. Se as pessoas forem usadas para nos abençoar, amém por isso. Se não for, e Deus permitir estar no nosso convívio, que nós cuidamos com amor, com dedicação, como se fosse para o Senhor, porque as ovelhas são do Senhor. Se elas não estão liberando verbas para a casa do Senhor, como deveria estar, é porque precisam ser tratadas. Enquanto não vem, Jesus não volta, deve ser tratada com o mesmo efeito que as outras que estão à nossa volta é tratada também. Porque o Senhor nos chamou a não nos fazer exceções de pessoas. E se porventura Jesus voltar e essa for levada, porque quando Jesus voltar antes, né? E levar, essa pessoa vai ser tratada pelo Senhor, porque deixou de dar o dízimo, porque deixou de dar a oferta. Deus vai tratar cada um segundo aquilo que... segundo as falhas de cada um. Então, nós devemos fazer a vontade de Deus e fazer com amor, fazer com zelo, porque Deus nos chamou a ser mordomos dele. E tudo que o Senhor nos confiou em fazer em mãos, nós vamos prestar conta com o Senhor. E aí no versos 9 está escrito assim: portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor, que está, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos. Deixará de apacentar as ovelhas, e não apacentará mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não servirão mais por pastos. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o rebanho, no dia em que estar no meio das minhas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia das nuvens da escuridão. E as tirarei dos povos e farei vir dos diversos países, e trarei a sua terra, espalharei nos montes de Israel, junto
correntes em todos os habitantes da terra. E em uns bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali deitarão com uma boa malhada e pastarão em pastos gordos e nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu os farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desligada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda, a forte destruirei, apacentar-lhe-ei com o juízo. Aleluias, glória a Deus. Então essa é a palavra do Senhor. E aí, continua no verso 17 também, que eu acho muito interessante, que diz assim: E quando vós, ó ovelhas minhas, diz o Senhor, eis que julgarei entre gado pequeno gado e pequeno. Vamos ler. Agora sumiu aqui ele. Onde é o 17? Entre o carneiro e o bode, caso não vos basta pastar o pasto bom, senão que pise o resto dos vossos pastos com os pés. Hoje tá a roleta pra me fazer? Só um minutinho. E bebe as profundas águas, senão que as deslamais o resto com os vossos pés. E quando as minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés, e bebe o que tem sido torvado com os vossos pés. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro. Então o Senhor está aqui dando uma advertência, né, sobre as pessoas que ficam com briga, com contenda, com orgulho, humilhando ou pisando uma na outra, sendo que nós somos ovelha do mesmo aprisco do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver em unidade, não em competição, não um ferindo, agredindo o outro, tratando com orgulho um ao outro, querendo ser um mais do que o outro. Deus nos chamou a viver em unidade, em amor, nessa comunhão com Cristo Jesus. Então Jesus vai buscar as suas próprias ovelhas e tirar da mão daquele que é mau pastor, que é mau obreiro, que não serve as coisas do Senhor com seriedade, que fica somente visando a lucro financeiro, lucro, benefício próprio para tirar proveito da ovelha. Mas quando a ovelha precisa, que está abatida, está ferida, está longe dos caminhos do Senhor, não vai buscar, não trata a ovelha como se deve tratar. Eu conheço muitas pessoas que estão longe da casa do Senhor. E muitas dessas, quando vai se perguntar, e aí, alguém te procurou, alguém te buscou, alguém te pediu para você voltar? Ninguém apareceu. Nem sequer um pastor, nem sequer uma irmã foi fazer uma visita para ver o que a pessoa estava passando, porque deixou de ir na igreja. Então Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós andamos em unidade, em zelo das coisas do Senhor, que nós vamos cuidar das pessoas que se encontram enfraquecidas na fé. Então, quando eu tive esse sonho, eu vi claramente que era oração contrária, que muitas vezes as pessoas até mesmo parecem ser igreja, mas no fundo tá orando contra a sua vida, tá lançando na mente pensamentos contrários, com inveja, com ciúme, com palavras muitas vezes de maldição, declarando contra a sua vida. E é bem verdade que eu muitas vezes sinto isso contra a minha vida. Tanto é que eu passei mal essa semana. Eu senti um abatimento espiritual muito grande. Enquanto eu não me pus de joelho, orei com constância diante do Senhor, orando, repreendendo toda oração contrária, toda palavra de maldição enviada contra a minha vida. Eu não me senti melhor. Eu não me senti melhor enquanto eu não fiz essa oração de guerra. Eu saí dali da oração forte, me sentindo valorizada. Eu entrei totalmente destruída, me sentindo desvalorizada, me sentindo
inútil. Porém, quando eu me pus de joelho, comecei a orar contra a oração contrária contra a minha vida, meu Deus do céu, eu saí fortalecida, eu saí da sala de oração como uma leoa, porque eu sei quem eu sou em Deus. Quando eu sinto esse sentimento, eu sei que não vem de mim. É orações contrárias, porque eu sei a pessoa que eu sou todos os dias. Contrário a esses sentimentos. Se esses sentimentos bateu na minha porta, porque não vem de Deus. Vem o quê? Oração contrárias. Palavras de maldição. Macumba, muitas vezes, os crentes usam, muitas vezes fazem macumba gospel um contra o outro, sabia disso? Lançando palavras de maldição, amaldiçoando o próximo, invejando, lançando críticas. Então, em tudo isso, nós devemos vigiar. Nós não devemos guerrear entre nós, porque há muita guerra no mundo. Nós devemos guerrear contra principados e potestades, contra governadores deste mundo tenebroso. Deus nos chamou a unidade, não a guerra um contra o outro. Porém, o que eu mais tenho visto ultimamente é pessoas guerreando entre umas às outras, querendo, orgulhando de ser alguma coisa, lançando muitas vezes palavras de maldição para machucar o outro. Mas Deus há de fazer justiça. Ele conhece aqueles que apacenta com amor, por sua missão, que tem paixão pela obra, que faz as coisas com liberalidade, com coração voluntário à presença de Deus, e aqueles que muitas vezes querem fazer a obra para ser servido, para ser aplaudido, para ser pago do seu trabalho, sendo que fez para o Senhor ou para a pessoa. Quando você profetizou para a pessoa receber cura, você profetizou para a pessoa ou você profetizou em nome do Senhor? Foi em nome do Senhor, a recompensa vem no Senhor. É lógico que muitas vezes as pessoas querem receber pelo menos uma gratidão de obrigada, mas muitas vezes as pessoas também querem que as pessoas compense ela do trabalho, dando um presente, uma oferta, mas não é dessa forma. Aquilo que nós fazemos é para o Senhor. Tem que ser que nem Eliseu, que ele curou a lepra de Naamã. Quando veio ali o Naamã para ofertá-lo, Eliseu não estava com o coração em riquezas. Eliseu disse assim, não, leva suas... Ele disse que não queria aquilo ali. E ali, porém, para mostrar para aquele homem que não foi as bênçãos financeiras que ele tinha a oferecer que trouxe a sua cura física, mas foi pela misericórdia e a graça de Deus que trouxe a saúde àquele homem. Porém, ele reconhece Deus ali, o Naamã, e ele vai e faz o quê? Me permita que eu leve um pouco de terra para cultuar o Deus de Israel ali na Síria. E aí, Eliseu ainda exorta ele, dizendo que não precisa de um pouco de terra para adorar e cultuar a Deus de Israel. Importa que a gente adora ele em espírito e em verdade no nosso coração, onde quer que nós formos, nós cultuamos a Deus no nosso coração. Então ele ensina ali a maneira certa, Eliseu. Eliseu, ele não está atrás de presente, ele não está atrás de riquezas, ele não está atrás de donativos. Porém, já o servo dele vai o quê? Vai buscar as riquezas e por isso fica o quê? Leproso. Então, Deus nos ensina. Este é o verdadeiro profeta, que não busca os interesses das suas próprias coisas, mas busca o interesse do reino, abençoar as vidas. E se acaso alguém quiser te abençoar com espírito voluntário, seja abençoado. Seja abençoado de fato. Mas se a pessoa não tiver para te oferecer, porque muitas vezes as pessoas passam por um aperto financeiro e as pessoas não pensam, as pessoas veem a aparência, mas não sabem o que a pessoa está passando no seu dia a dia. Aí a pessoa não ofereceu algo e vai pensa coisa, não faz isso, não me abençoa porque é miserável. Não me oferece nada, faz tempo que não me abençoa, é porque é avarento. Mas a pessoa não sabe se a pessoa tá com condição financeira de abençoar. Aí começa a julgar, começa a vir palavras de maldição, de condenação, palavras contrárias. Vigiai-vos e orai-vos para que não caís em tentação. Vamos servir ao Senhor com espírito voluntário, sem esperar nada em troca,
de graça não foi nos dado, de graça vamos oferecer. Amém? Aquilo que o Senhor nos confiou em mãos. E no tempo certo, na hora certa, se o Senhor quiser abençoar você, abençoando, entregando algo nas suas mãos, porque o seu coração já foi tratado. Se você não tem recebido a bênção do Senhor em prol daquelas que muitas vezes você tem profetizado, você tem curado, você tem trabalhado ali nos dons e talentos, é porque você precisa ser tratado por Deus. Você precisa ser tratado. Se está te faltando alguma coisa, peça ao Senhor. Confie em Deus e não em homens, porque vão ao socorro dos homens. Se o Senhor que te chamou à obra, Ele há de te sustentar para aquilo que você precisa. Ele há de suprir em glória cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Fica na paz. Não é de muitas palavras que traz o entendimento, o arrependimento, a clareza no entendimento, mas é pela palavra do Senhor. Eu espero que vocês tenham compreensão daquilo que eu quis transmitir hoje. A exortação está aí. Pega a sua porção a cada um a qual o Senhor quiser falar e que Deus possa confrontar o seu coração esse dia. Usa a nossa boca para abençoar e não para maldizer. Vamos parar de perseguir as pessoas com palavras, com atitudes, com pensamentos contrários. Vamos ser fonte de bênção e não de maldição, porque a palavra do Senhor vai dizer até mesmo que a gente tem que vigiar o que a gente pensa. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que tem boa fama, que é louvor, que é honesto, que é puro, que é verdadeiro, isso é que nós devemos ocupar a nossa mente. Se nós temos um pensamento de julgamento, de maldade, isso não vem do Senhor. Precisamos nos converter. Amém? Ficam todos na paz. Deus abençoe a sua semana.